Bem, ouvintes da Rádio Alvorada, hoje a gente vai fazer um bate-papo com Carla Madeira, essa publicitária que se revelou escritora ou que sempre foi escritora e de repente antes era publicitária, mas antes de ser publicitária, escritora e tudo isso, a Carla fez 2 anos de matemática. Como vai, Carla? Bom demais estar com você. Afonso. Que bom a gente conversar Não aqui é? na Alvorada, né? É, uma casa que sempre foi importante para todos nós, né? Sempre um papo começou, de certa forma, aqui, né, Carlinha? E nós temos certa parecência, né? Porque a Lápis Rara tem 37, sempre um papo tem 38 anos, né? A gente se encontrou muito nesse começo, né? É. A gente fez muitas coisas. E para quem não juntos. sabe, os ouvintes que estão assistindo, eu e Carla estudamos juntos no Dom Silvério. Então a gente tem muita história para contar aqui e espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Então, Carla, como é que você vê esse negócio hoje? Você previu que tudo isso ia acontecer na sua vida? Não. Você que, se a gente puxar agora, daqui a pouquinho, você vai estar sendo homenageado em Genebra, né, na Suíça, pela sua obra num festival literário lá, depois vai para Portugal. Como é que você está se sentindo agora, cara? Olha, Afonso, é muito bom, né? Muito bom. É uma surpresa maravilhosa, assim, porque eu não esperava isso. O lugar da escrita foi meio lugar do violão, meio lugar de compor, de pintar. Então, uma coisa muito do que eu gostava de fazer quando não estava trabalhando, né? Era muito essa perspectiva. E de repente isso ganha uma ressonância assim tão forte nas pessoas. É muito legal, é maravilhoso. Mas também é surpreendente. Assustador às vezes, né, Carlinhos? Mas voltando à fita um pouco, né? Eu estava falando para os ouvintes, você fez 2 anos de matemática e transportou, de certa forma, até para o seu trabalho associado à publicidade, essa lógica, né? Como é que se sente a pessoa que tem uma ordem mais organizada que a matemática traz no contexto da literatura, que é pura criação? Então eu convivi muitos anos com essas duas forças, né? A da criação e do pensamento lógico. Na Lápis Raro, durante muitos anos, eu fui diretora de planejamento e criação. E eu acho até que parte da história da Lápis é um pouco particular, porque foi uma empresa que nasceu de 3 estudantes universitários que não tinham experiência em outras agências, e no momento em que o mercado era muito masculino, não tinha praticamente agências comandadas por mulheres, ainda tem poucas, né? Muito poucas. E eu acho que parte disso ter sido isso que tinha tudo para dar errado ter dado certo, teve a ver com um pouco com esse encontro dessa lógica, desse pensamento organizado, de estratégia, o que a gente precisa fazer, e da criatividade. Então, que isso muitas vezes é uma briga nas agências, né? Ou é a turma da criação, que às vezes está descolada de uma consistência efetiva, ou a turma da consistência que publica briefing, né? Não faz um trabalho de criatividade interessante. Então, eu acho que isso tem um pouco na minha história, tem um pouco desse encontro. E na literatura isso veio porque isso é meu, né? Isso é um jeito de pensar. Eu, quando estou escrevendo, eu tenho um pensamento lógico assim, muito forte, assim, eu não sou uma pessoa de composição, não preparo muito, não faço um caderno de composição, não faço a persona de cada personagem, e o lugar onde a história vai passar, e uma pesquisa profunda sobre a época em que aquilo vai acontecer. Eu sou muito orgânica, muito... o acontecimento vai me dando informação sobre aquela personagem e eu vou construindo a partir de uma plasticidade mesmo, né? Aquilo que aquele sujeito faz
faz aquele sujeito ser o que ele é, né? Não, o Calheiro não tem jeito de eu não te elogiar, porque é muito difícil no mundo real, e não no mundo Carla Madeira, vamos dizer assim, fazer a compreensão dessas vários universos, né? São universos que trafegam em separado, sim. Por isso é que num sistema mais corporativo a gente tem a pessoa de comunicação, tem a pessoa de criação, tem a pessoa de financeiro. Você conseguiu com o tempo, né? E não deve ter sido fácil, organizar isso e jogou no corporativo, e de uma forma que eu duvido que nós dois, nesses 2 dias que a gente vai ficar aqui conversando, que já está combinado, né? O pessoal já tem até jantar aqui para a gente, vai conseguir trazer alguma coisa de compreensão disso, porque é muito difícil, né? Sim, é difícil falar, né, assim, que se é difícil. É uma experiência, para mim, foi muito da minha história, muito... por exemplo, essa coisa da matemática. Meu pai era matemático, todos os meus irmãos são da área exatas. Os meus filhos, a gente na infância, quando eles eram meninos, a gente brincava de resolver problema de lógica. Então, isso é um traço... de formação, um traço assim. Então não é uma coisa complicada, porque eu cresci com ela, né? E a mesma coisa a arte. Ao mesmo tempo, meu pai tocava piano, era um erudito, um homem que conhecia muito de música, de história, de literatura, teve uma formação, porque ele foi religioso, e ele teve uma formação muito erudita, morou um tempo na França. Então, isso também era uma parte muito valorizada dentro da minha casa, né? Então, eu acho que essas coisas... E não é para separar, isso é uma visão que eu acho muito equivocada, né? Porque se a gente pensar... Eu gosto muito dessa conversa. Essa conversa pode realmente demorar. Mas se a gente pensar, a emoção é aquilo que está no corpo, né? É a nossa paisagem, é a nossa disponibilidade corpórea. E a razão é a busca de coerência para esse sentir na dimensão social da linguagem. Sem dúvida. Então, isso aí é inseparável, né? Uma coisa não se separa da outra. Não, e se a gente buscar um aprofundamento na própria criação artística, por exemplo, você disse que seu pai tocava piano, não existe piano sem matemática. Não. Como também não existe o texto estrutural de um romance sem uma certa matemática. Sem ritmo. Não é? A matemática está no ritmo, está na organização das palavras, está no contexto da própria estrutura do romance, onde você define o que vai fazer uma volumetria de emoção. Nossa, será que existe isso, cara? É complexo. Em determinados pontos, o tudo é rio, todo mundo sabe que tem ali um momento fortíssimo, né? Que dá o equilíbrio ao romance todo, né? Mas já entrando então nos romances, a Carla escreveu 4, vou colocar 3,5? Tô no meio 3,5, um né? quarto livro. O Tudo é Rio, A Natureza da Mordida, Véspera e O Tempo Aberto, né? Que é uma edição comemorativa da Record dos seus 80 anos. Que é um conto, né? Aí, você no caso, colocou um conto no... década de 80. Na década de 80. Porque cada autor foi convidado a fazer uma década, né? Eu peguei então vamos aqui falar um pouco rapidamente, claro, rapidamente, para a gente continuar na conversa sobre cada um dos livros para os nossos ouvintes, né? O Tudo é Rio traz uma carga emocional e estruturada, na minha opinião. Eu acho o seu livro mais estruturado, de um romance que teve inúmeros coisas intrincadas entre as relações, né? Um triângulo amoroso, uma coisa... Fala um pouquinho para os ouvintes do Tudo é Rio. Pois é, Tudo é Rio foi meu primeiro romance. Eu comecei a escrever muito ouvindo uma prosódia, interessado num exercício completamente despretensioso de criação, sem pretensão a escrever um livro. Eu não sentei e falei, vou escrever um livro.
Não sabia se seriam anotações, se seria um conto. E Para referenciar o ouvinte, a data, quando você começou? Quando você escreveu a primeira foi, frase do Dario? acho que por volta de 98. Nossa. Porque quando eu escrevi a cena principal do livro, eu fiquei paralisada por 14 anos. 14. Mas ali eu comecei, era uma outra história, inclusive, era uma história que eu aproveitei um pedacinho dela, que é a história de Francisca, no livro, mas começava por essa história da Francisca, das Marias, que eram as meninas que ela cuidava. E aí eu fui gostando daquela sonoridade, gostando daquela métrica, da eleição das palavras, da escolha, daquele garimpo, aquilo foi me prendendo ali naquela diversão, naquele gosto de fazer aquilo. E fui desavisada e de repente eu falei, bom, se eu parar aqui, acabou, eu fiz um conto, eu preciso me afastar, isso tudo muito intuitivamente. Eu preciso me afastar desse tema principal para depois retornar, igual uma sinfonia, né? Você tem um tema principal, mas se você não se afastar dele, você faz uma peça ali pequena, você não faz uma obra maior. Para que todos os instrumentos toquem. Isso. Então, no romance é a mesma coisa. Eu me afastei ali daquele tema principal que eu estava desenvolvendo e comecei a história de Lucy. E, ao começar a história de Lucy, cheguei em Venâncio e aí o acontecimento. Certo. O acontecimento, vou falar só um pouquinho, eu não vou dizer o que é porque vocês que comprem o livro, mas é o ponto central, na minha opinião, não só desse livro, mas de toda a carreira da Carlinha até agora. Mesmo. Bom, e aí quando eu escrevi, eu me afastei e fiquei 14 anos, não sabia o que fazer com a situação que eu tinha proposto ali. Eu levei um susto e falei, gente, não quero brincar mais não, porque esse negócio aqui ficou sério, não sei o que eu faço com isso. E aí depois quando voltei para este lugar, né, que eu tinha me afastado, e aí terminei. Bom, aí eliminei tudo que veio antes, voltei para esse lugar e aí o livro começou onde começa. Mas só para dizer isso, então foi um processo criativo muito peculiar. Né? E assim, quando eu voltei para o livro, Afonso, 14 anos depois, eu escrevi em 8 meses. E escrevi na ordem que o leitor lê. Não tem uma arquitetura posterior. Todo esse intrincamento de tempo foi absolutamente orgânico. Eu esgotava um determinado momento do livro, sentia necessidade e sentia o vigor, igual um repinique, né? Igual assim, quando você precisa sair ali, porque aquele lugar que você está, ele já se esgotou, né? Como se você tivesse batido no chão, você precisa impulsionar e ir para outro lugar, e eu ia para outro trecho, ia para outro momento, para o passado, para uma outra situação. Então foi escrito dessa maneira, muito intuitivamente e muito visceralmente. Eu vou fazer um flashback aqui, que acho que é a primeira vez que eu toco nesse assunto, e ouvindo te dizer isso, né? Eu tive a felicidade de ser uma das primeiras pessoas que leu o Tudo é Rio, né? Você levou para mim junto com o Zinho lá no meu escritório, eu li e tudo mais, enfim, não importa muito. Mas importa o fato de que eu faço agora um paralelo daquele momento, que deve ter o que, uns... eu lancei em 2014, né? 2013, né? 2013. Agora, como naquele momento você já pressentia, mais que isso, você tinha certeza que era escritora? A experiência... Quando eu terminei Tudo é Rio, eu vivi uma contradição, porque quando eu terminei eu falei assim... Acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar, não tem mais nada para escrever, eu vou parar por aqui, vou ser aquela autora de um livro só. E ao mesmo tempo, eu que sempre gostei de arte, da experiência artística, que tive uma experiência
muito para mim, muito intensa para mim, de compor, de tocar, de cantar, de ter essa vivência de palco. Eu, diante da experiência de escrever um livro, eu falei, nossa, não tem nada comparável isso. Porque aí foi isso, 8 meses. 8 meses, todos os dias, assim, enlouquecida, salivando e completamente tomada por aquele processo. Que foi a experiência de Tudo é Rio. As outras experiências foram diferentes. Mas e que também te levou a uma experiência comercial interessante. Aí vamos falar só um pouquinho do comércio de livro, né? Porque você lançou por uma editora pequena de Belo Horizonte, até compartilhando o custo, e o livro, aconteceu com o seu livro a magia que ninguém explica. Porque se um dia aparecer alguém na sua frente ou na minha frente e dizer o seguinte, eu domino este isso. livro vai vender, este livro é isso, este livro é aquilo, desconfie. Porque o livro tem em si, como talvez toda obra de arte, né, um mistério, um segredo, que o seu livro se revelou. O Tudo é Rio é esse exemplo. É esse exemplo. Que ele saiu de si, tomou vida própria, virou o que é. E você não tem a mínima ideia do que será. Ele teve uma evolução nesse contexto de uma editora pequena, muito parceira, que tem uma livraria, que é a Quixote, né? Tem lá. Mas ele começou, desde que ele foi lançado, ele tem uma curva de crescimento, ascendente. Então, assim, ele foi crescendo, e uma coisa muito, eu costumo dizer, porque eu sou uma pessoa dessa área, né, da área do marketing, eu conheço da comunicação, eu conheço isso, né, minha profissão é essa, né. O livro, na minha visão, ele acontece no leitor. Você tem uma estratégia de marketing, você não ter uma estratégia pode atrapalhar um livro, né? Ele poderia acontecer e acaba que ele não acontece. Mas você ter uma estratégia não garante que isso aconteça. É este o ponto. Perfeito. Porque o livro acontece no leitor. Se o leitor, se isso tiver um impacto no leitor, ele vai reverberar isso, né? E o livro, com mais ou menos tempo, ele vai fazer a história dele, né? É um mistério, né? É um mistério assim instigante, né? É um mistério. Não tem regra, né? Bem, vamos avançar para o Véspera à Natureza, porque na verdade você soltou o Véspera à Natureza primeiro, depois eu escrevi Véspera, primeiro, né? a Natureza, depois Véspera, né? Então tá. Então vamos falar da Natureza, e depois a Véspera eu falo outra coisa. Ou não, tem uma ideia melhor. Antes de falar de Véspera, tem uma pergunta da Sueli Machado. Aliás, você se prepare, viu? Que ela mandou pra gente, eu queria que você ouvisse. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma declaração a essa pessoa, esse ser humano que eu admiro demais como mulher, como amiga e como escritora. E a minha pergunta é, como mãe, como foram as sensações ao escrever Véspera? É um livro arrebatador. E eu queria saber como que você conseguiu chegar até o fim, sendo uma mãe e trazendo tão fortemente as possibilidades de angústias e daquilo que são as nossas lacunas e falhas como mãe. Sueli Machado pegando pesado. Querida, muito querida. Primeiro, um beijo, Sueli. Então, eu acho que assim, tem aquela história, né, de que um escritor, na verdade, ele tem 2, 3 temas e ele vai, na sua obra, ele vai revisitando, né? Parece um grande processo de análise, de autoconhecimento, de alguma maneira, né? Por mais que ele faça ficção, ele vai ali revisitando as questões
que o afetam mesmo, né? Eu acho que a maternidade, para mim, é uma dessas questões. Você falou, olha, Tudo é Rio, tem um acontecimento que eu acho que atravessa todas as suas obras. E, na verdade, a questão da maternidade, eu acho que é esse acontecimento. E, na verdade, eu tenho... eu acho que, assim, a partir de uma convicção que eu tenho de que esse primeiro lugar, que é esse lugar onde a gente chega no mundo, e essas primeiras noções civilizatórias que a gente tem, né, que a gente aprende, assim, os primeiros olhares para o mundo, as primeiras noções do que é legal, do que não é legal, a gente tem na experiência familiar, nesses primeiros 6, 7 anos de vida, né, onde a questão da maternidade, a questão do núcleo familiar é preponderante, né? Assim, é o grande momento, né? E então, Sueli, eu acho que eu experimento olhar para esse lugar da maternidade, virar ele de cabeça para baixo, olhar de todos os ângulos. Eu acho que a minha mãe é uma grande matriz da minha literatura, seja porque tem a ver com ela, por proximidade, ou seja, por afastamento, porque não tem a ver com ela, né? Mas eu acho que ela está sempre ali como um eixo e que eu vou girando ali, vasculhando, olhando o avesso, olhando por baixo, por cima, por dentro. Eu acho que a minha grande questão é a maternidade. Vamos falar então um pouquinho, mas antes, outra surpresa. Tem que dar 2 segundos, né? Itamar Vieira Júnior manda uma pergunta para você. Querido. Carla, querida, bom dia. Que alegria falar com você, essa autora que vem arrebatando o coração dos leitores no Brasil. Que revolução essa que você tem feito na literatura brasileira, encontrando tantos leitores. Uma maravilha poder falar com você. E eu queria aproveitar o convite para fazer uma pergunta, uma curiosidade de um fã, porque eu sou seu fã. Eu queria saber como você se sente nos eventos, nas livrarias por onde você passa, como é esse contato seu com o leitor, esse retorno que os leitores lhe dão, né, sobre os sentimentos que sua obra evoca neles. Eu queria saber como é sua relação com o seu público leitor. Um abraço grande. Itamar, querido, Itamar é um querido, assim, Nossa, a gente é uma pessoa maravilhosa, a gente sensível, inteligente, né? a gente se encontrou em alguns momentos nessa aventura da literatura, tanto para mim quanto para ele. A gente teve a chance de participar de conversas nos encontros literários, nos festivais, e o Itamar é sempre essa generosidade. Também sou sua fã, Itamar, sua leitora, te acompanho com o maior interesse e acho que a gente vem fazendo um trabalho bonito nesse renascimento da literatura nacional. Acho que estamos juntos nessa maravilha, né, de fazer o livro nacional acontecer, e esse interesse, esse fenômeno dos clubes de livro. Então, eu tenho vivido esse lado, que é o lado do meu livro ser reescrito pelo leitor, né? Dessa coisa de ver como cada um reescreve do seu jeito, ver coisas legais num lugar que o outro não vê, o outro vê num lugar que o outro não vê, e aí assim vai cada um fazendo a sua releitura, colocando as suas próprias vozes, né, ali na escuta daquilo que está ali, né, sendo contado.
Então eu acho muito bom. Eu acho muito bom ouvir o leitor, eu acho que é o momento, né, quando o livro está pronto, porque eu tenho uma coisa para mim, nos meus 3 livros, o primeiro, naturalmente, eu nem fazia ideia que seria livro, mas depois eu já tinha um pouco dessa vivência. E eu tenho uma coisa que eu tenho conseguido, numa certa medida, fazer, que é eu entro no processo criativo de um jeito muito assim, eu consigo deixar o mundo do lado de fora. Corro meus riscos, faço a minha imersão. Nesse ponto eu sou muito concentrada. Assim, na minha escuta, eu acho que escrever é um corpo em escuta. Eu escuto muito o que eu estou querendo dizer, eu fico ali muito com aquela história que eu estou construindo. E eu acho que isso me dá uma relação com o leitor realmente depois que o livro está feito, em que ele vai fazer a viagem dele, né? Vai gostar, vai não gostar, vai ter a experiência dele com o livro. E tem sido muito legal ver isso, sabe? O que fica de residual, os grifos, sabe? O que as pessoas vão grifando, o que as pessoas... Às vezes a pessoa acha uma frasezinha que eu nem me lembrava. Mas é também um aprendizado, né? Nossa, é maravilhoso. Eu falo, cara, isso aqui... Nossa, que legal essa frase. Assim, eu também revisito, sabe? Uma coisa que... E cada um vai achando ali a sua ressonância, né? Onde que a coisa tem eco dentro de si. Eu acho muito bom. Preparado o coração? Vamos mais uma? Vamos. Tony Bellotto. Carla querida, Tony Bellotto falando aqui. Uma curiosidade que eu sempre tenho em relação a quem escreve é quais foram as influências mais determinantes. Então eu gostaria de saber, ali na tua juventude, quais foram os escritores e escritoras que você leu e pensou, puxa, eu gostaria de escrever assim. E aproveitando também o ensejo dessa pergunta, já te faço outra na sequência, que é saber se você recorre a esses escritores e escritoras que você admira e que de certa forma te ensinaram a escrever ou te ajudaram a aprender, né, a escrever. Se você recorre a eles quando você está num impasse, assim, está escrevendo as suas coisas, seus textos, e de repente não sabe para onde ir, se você recorre e lê alguma coisa desses escritores e escritoras que te influenciaram para te ajudar a sair de um impasse. Então é isso, querida, são 2 perguntas. Obrigado. Ei, Tony, que alegria ouvir sua pergunta. Então, eu tenho uma história assim com a escrita, que é uma história tardia, assim, né? Eu, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, depois até os 20 e poucos anos, eu fui muito mais uma pessoa ligada à música do que à literatura. Então, eu gastava muito mais o meu tempo ouvindo música. E no Brasil, com a música popular brasileira que a gente tem, ouvir música é ouvir poesia, né? Eu acho que eu me formei a partir da música, assim, na palavra. Meu primeiro contato com a palavra foi muito através da música. Eu, muito novinha, ganhei um violão com 9 anos. E já com 3 posições que eu aprendi no violão, eu já queria compor minhas músicas. Então eu fui uma pessoa que fiz muita música. E sempre com letras, né? Então trabalhando letra e... Então, eu digo assim que a minha primeira paixão com a palavra veio através da música. Mas na infância, assim, eu me lembro da minha primeira leitura que me deu um choque, assim, no sentido de falar, nossa, que jeito legal de contar uma história, quer dizer, me deu uma primeira sensação que não era só a história em si, mas o jeito de contar aquela história, que foi com Monteiro Lobato. Realmente ele foi um escritor que me fez gostar de
da literatura, assim, gostar de ler. E eu me lembro que muito novinha eu cheguei a escrever uma saga, que eu achava que era um pequeno livro, mas isso se perdeu, uma saga das personagens do Maurício de Souza trazendo a Disney para o Brasil. Então eles iam nos lugares convencendo as pessoas, o prefeito que tinha que fazer um parque aqui no Brasil com as personagens do Maurício de Souza. Mas então meu primeiro assim foi que eu me lembro de nova foi com ele. Depois eu comecei a ter vários, muito mais assim descobertas pontuais, sabe? Alice no País das Maravilhas. Depois eu comecei Agatha Christie, que eu amava aquela coisa daquele mistério, daquele livro que era capaz de me prender, de me fazer querer ficar horas ali, dessa descoberta da literatura como um lugar onde você pudesse passar muitas horas ali fazendo uma coisa super deliciosa, né? Então eu tive essa vivência e depois que, mais tarde, que eu comecei a ter o meu contato com os grandes autores. E aí eu pirei, né? Foi bem legal, porque eu já era uma pessoa, sei lá, de 23 anos, 24 anos, em que eu comecei a ser uma leitora melhor, né? Assim, então aí eu fui para esses autores nacionais, o Machado de Assis, Guimarães Rosa, que se tornou uma grande paixão, uma fonte de inspiração grande para mim, pela sonoridade, né, por ter Minas ali, por ser uma linguagem que eu ouvia quando eu ia para o interior, né, e que me deu muito essa... Nossa, isso aqui é um jeito de ouvir, né? E aí vários autores, Dostoiévski, né, Os Miseráveis, que foi um livro que Victor Hugo, e aí fui fazendo a minha trajetória como leitora. E aí, Afonso, só uma curiosidade, quando eu comecei a escrever, mesmo nos 8 meses que eu comecei a escrever Tudo é Rio, eu não li nada, eu passei 8 meses sem ler. E eu achava que eu não podia ler, que eu ia contaminar a voz do meu narrador. Eu encontrei com o Milton Atum num festival e estava lá, tinha lançado Tudo é Rio, com essa convicção: quando você está escrevendo um livro, você não pode ler. Sentei com ele e perguntei para ele, eu falei: Milton, você lê quando você está escrevendo? Ele me olhou assim, sem acreditar. Que mulher louca, né? Sem acreditar, ele com aquela elegância. Ele, claro, ele passou anos escrevendo, ia passar anos sem ler, né? Aí que me caiu a ficha, eu falei: gente, a gente pode sim ler enquanto está escrevendo. Olha que loucura, né? Mas a intensidade do que você mergulhou no Tudo é Rio naqueles 8 meses... não deram espaço para isso. Não acho que é mais a lógica por aí, né? Mas também tinha essa lógica, mas eu, na minha cabeça, eu imaginava que eu dava ia... para ler que ia se contaminar. Que eu ia me contaminar e que eu ia perder o sotaque daquele narrador, que eu não queria entrar com uma outra coisa. E aí, eu agora percebo a força que é você ler enquanto você está escrevendo. Quer dizer, eu compreendi isso de uma maneira muito maravilhosa. Não só quando você está lendo alguma coisa que tem afinidade com o desafio que você está tentando equacionar, por exemplo, Natureza tinha muito de psicanálise, eu li muito psicanálise. Véspera tem a questão do mito, Caim e Abel. Eu li a Bíblia, sabe? Eu li várias coisas ligadas ao mito, né, de Caim e Abel. O Caim lá do Saramago, o A Leste do Éden, né? Fui lendo várias coisas. E é impressionante a maravilha que é isso, né? Assim, você poder beber em coisas. Por exemplo, agora esse livro que eu estou lendo, que eu estou escrevendo, ele é uma polifonia. Eu estou lendo todas as polifonias que você imaginar, eu estou lendo para perceber essa coisa das vozes. É um trabalho de pesquisa. É um trabalho de pesquisa, tem né? que assumir, mesmo que não traga o conteúdo, né? A carga
de estilo, né, estilística, traz o conteúdo, traz aquela coisa que te impressiona. Vamos mais um. Esse aqui tem 2 perguntas, eu vou fazer as 2 juntas, beleza? Tá bem. Uma pessoa que você vai conhecer pela voz. Genial escritora Carla Madeira, você poderia me dizer por que apareceu para o cenário da literatura mundial já tão madura? Quantos textos teus, quantos eventuais contos, ou até mesmo livros, você tem guardado no seu tempo de juventude, do seu tempo em que você achava que ainda não estava madura para publicar? Não nos esconda tamanhas preciosidades. Eu sou capaz de apostar que elas existem. Que delícia, Juca. Obrigado pela pergunta. Pelas 2 perguntas, né? O tão madura me preocupou um pouco, né? Fiquei preocupado. Me preocupou um pouco, mas tudo bem, é verdade. Você não está errado. Então, porque fiquei muito primeiro, né, nessa coisa da música, depois a coisa da agência, né, Juca, eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma agência de publicidade que tem 37 anos, quase da idade do Sempre um Papo, e então fiquei dando vazão para minha criatividade nessas outras oportunidades de criação. Tenho também, que não é dessa época antes de publicar, mas que eu acho que o Juca ia gostar de conhecer, um texto sobre o Atlético Mineiro. Eu não acredito. Tenho. Tem? Tenho. Mas então eu vou ser o primeiro a ler. Sair daqui agora e vou ler. Um abraço aos atleticanos. Juca, eu vou mandar para você também, Juca. Aqui agora para ler o texto da Carla Solugalo. Vou mandar contando uma história interessante aí, do que eu sou atleticano. Maravilhoso. Então vou mandar para o Juca esse texto. Tá bom. E eu tenho alguns contos, né? Eu tenho esse conto que foi publicado pela Record. Sim, para os ouvintes lembrar, no Tempo Aberto, Tempo Aberto. Reunião de contos. Eu tenho um conto que eu publiquei na Vogue, eu tenho um conto que eu publiquei no Instituto Moreira Salles, eu tenho aí uns contos, mas guardados, assim, a maioria eu publiquei, não tenho muita coisa não. Então vamos à última pergunta que eu vou te... Não, é penúltima. Uma pessoa que gosta muito de você. Rosisca Darcy de Oliveira, da Academia Brasileira de Letras. Carla Madeira, você é uma grande escritora, uma escritora muito querida do público. Eu queria saber se quando você termina um livro, você continua o diálogo com os seus personagens ou você os esquece completamente? Eles passam a fazer parte da sua vida de alguma maneira? Ei, querida Rosisca. Rosisca é uma querida, né? Nossa, inteligentíssima. A mulher não sai nada que não seja sinônimo de inteligência da dona Rosisca. É uma inteligência e uma gentileza, assim, maravilhosa. A literatura tem me dado esses encontros assim incríveis, impressionantes, né? E você também, né? E você é um grande agregador nesse sentido, né, Afonso? Que você faz de possibilidade desses encontros é incrível mesmo. Então eu só solto um livro depois que ele está pronto. Eu releio muitas vezes. Releio, fico ali, releio alto e corrijo, troco uma palavra. E assim, é como se fosse, eu preciso reler. Quando eu acabei de reler e que eu solto o livro, normalmente eu desapego. Mas eu custa soltar. Mas por que normalmente? Porque, assim, no caso, por exemplo, da natureza, eu soltei
publiquei, depois de reler, publiquei a primeira vez, e quando fui para a Record, eu publiquei A Natureza na Quixote, Pois né? é. Depois você reescreveu um pouco. Eu senti necessidade de revisitar. Tinha alguma coisa ali, é pouca coisa, mas muda o livro. É impressionante. Interessante isso, né? É assim, Mas aí é você uma não acha que é frase. matemática? Desculpa a interferência. Acho super. Porque tem a ver com ritmo, tem a ver com os Super. acontecimentos no contexto de um livro. Em determinado momento eles são matemáticos, eu defendo isso muito. Porque se não tiver naquele ponto do livro, você colocar esse acontecimento um pouco mais à frente do livro, ele perde a força. Ele perde a força. E a Rosias, que é até ótimo que a gente esteja no meio da resposta à pergunta dela. A Rosisca, um tempo atrás, me convidou para fazer um artigo para a revista, né? Revista Brasileira. Brasileira da revista, BL, né? Uma revista maravilhosa, com textos revista incríveis. centenária que ela conseguiu resgatar. E ela faz um trabalho maravilhoso. Ela me convidou para escrever sobre o meu processo criativo, sobre mim como escritora e tal. Eu fiquei muito apurada, né, Afonso? Fazer um texto para a revista brasileira, eu fiquei apuradíssima. E eu fiz um texto que se tornou um dos meus textos preferidos. Eu adoro esse texto. Eu gosto dele também. Sabe, eu acho um texto assim... a gente já conversou sobre ele, né? E então eu acho que ele tem a ver com isso que a gente está falando, sabe? Com o fazer, com essa métrica, com esse ritmo, poesia, matemática, com essa poesia, com essa matemática, com esse processo que ele não é controlável. Ele não é absolutamente controlável, sabe? Você tem fragmentos de onde vem. Assim, você está escrevendo um livro, é isso, é um corpo disponível para escutar durante o tempo que você está escrevendo. Porque tudo, você está com a antena aberta, tudo vira alguma coisa que você vai se alimentar dela e vai fazer aquilo ser matéria-prima, sabe, o trabalho que você está fazendo. Vamos mais um pouquinho para frente com o senhor Fabrício Carpinejar. Querida Carla Madeira, em sua obra eu vejo o quanto que você valoriza o silêncio. O silêncio não como deserto, não como falta do que dizer, mas o silêncio como montanha, como um eco de tudo o que você descobriu de si mesmo. Faz sentido? Faz muito sentido. Poesia pura. A pergunta dele é uma poesia. Faz muito sentido. É lindo isso que ele está falando, mas isso me lembra uma história. Porque eu sou uma pessoa que, para me concentrar às vezes, eu não posso com muito barulho ao redor. Exceto que eu esteja num momento, por exemplo, do Tudo é Rio, foi tão intenso o processo, a voz dentro de mim estava tão alta, que eu escrevi, eu tive momentos de Tudo é Rio que eu escrevi em set de filmagem. O diretor falava assim, valeu, vamos embora trocar a luz, trocar não sei o quê. Você eu escrevia na mão, né? Escrevia, quer dizer, porque essa voz estava dentro de mim. Então, esse silêncio para ouvir, esse silêncio para o eco, que é lindo isso que ele falou, né? Esse silêncio para ouvir é fundamental, assim. E na minha literatura ele vai... porque também eu tive uma pergunta nos meus livros, uma pergunta consciente de como fazer silêncio escrevendo. Silêncio interno. É o silêncio criativo. Mas também é a magia da criação, né? Eu fico pensando assim, e vamos extrapolar para qualquer tipo de criação, né? Publicitária, teatral, enfim. Onde for, naquele momento, quando a criação te toma, acabou. Né? Vamos à última pergunta aqui. Vamos ver se vocês conhecem essa voz. Ei, Carla, eu tenho
tanta coisa para te perguntar, tenho tanta curiosidade sobre você, sobre o teu processo criativo, sobre esse universo incrível que você criou, essas personagens. Poderia aqui passar a tarde, eu no lugar do Afonso, te fazendo perguntas, mas eu vou ter que escolher uma só, né? Peraí. Carla, bom, queria primeiro dizer que eu sou muito fã do teu trabalho e a primeira vez que eu li alguma coisa tua, acho que a maior parte das pessoas também foi Tudo é Rio, e fiquei completamente apaixonada e com vontade de conversar sobre o livro com as pessoas todas que estavam lendo, que já tinham lido, querendo que os que não tinham lido lessem, dando de presente, porque realmente é uma coisa muito arrebatadora o contato com o universo que você criou. E ali parecia que tudo tinha se esgotado, né? O que mais você poderia fazer depois daquilo? E quando eu li Véspera, eu fiquei muito impressionada. Eu falei, nossa, não acredito. E todo mundo também, muita gente. Eu gosto mais de Véspera, eu gosto mais de Tudo é Rio. E eram outras personagens, outra história, e tão intensamente verdadeiras, né? Parecem que aqueles personagens existem, todo mundo... Eu acho que o que eu estou querendo te perguntar, assim, as pessoas que te leem, eu não acho que elas só se impressionam com o teu domínio de linguagem, em como você é boa escritora, em como você consegue criar esses universos. Eu acho que as pessoas se sentem ajudadas. Eu vi até que na internet tem muitas pessoas separando trechos dos teus livros que são realmente incríveis e que dão vontade mesmo. Eu sou também sublinho e tudo, pedaços assim que você tem vontade de guardar para ler em algum outro momento, assim. Então, você sente que as pessoas que adoram o teu trabalho, que vão até você, que elas não só gostam daquilo que você escreve ou acham que você escreve bem, como também se sentem ajudadas? Elas têm uma vontade de ter um contato com você como alguém que as ajudou e iluminou alguma coisa ali, algum caminho, ou revelou alguma coisa que a gente não sabia ou não tinha pensado daquela forma. E nisso, de que forma Deus entra nessa história? Porque eu sinto ali uma presença de Deus e eu queria saber qual é a tua relação com Deus, se você acredita ou não, e como ele entra na tua literatura, também com a religião, mas mais Deus mesmo. Eu acho, Afonso, que toda vez que a gente está lendo, ou que a gente está vendo um filme, ou que a gente está ouvindo uma música e aquilo te afeta muito, é porque de alguma maneira aquilo junta por um segundo ou até de uma maneira mais durável alguma coisa que estava espalhada dentro de você, mas já estava lá, sabe? Eu tenho uma frase que eu gosto, assim, que o que me abre para o novo anda comigo há muito tempo. Então, assim, o que me abre para uma coisa, para uma ressonância, o que me pega, o que me afeta, é porque já está ali comigo de alguma maneira e alguém junta, ou passa um rastro de luz ali naquilo, e uma coisa que estava espalhada por um instante faz sentido, organiza alguma coisa dentro da gente. Essa pergunta é da Malu Mader, nós esquecemos de falar da Malu. Então, Malu, eu acho que é isso que a literatura faz, e quando isso acontece, não dá para separar o leitor da pessoa, isso acontece na pessoa. Com Deus, então, inclusive, né? Então aquilo ali faz sentido para aquela pessoa e ela vai levar para a vida dela. O conceito de religião está ligado ao religare, né? Então, de uma certa forma, a criação ou leitura liga as pontas no sentido da religião, mas no sentido estrito, né? De conectar alguma da conexão coisa, com né? tudo, né? E de uma certa forma isso é Deus, né? Isso é religioso. Agora, eu tenho uma história ligada à religião forte na minha vida, porque meu pai foi religioso, né? Ele foi irmão marista, ele largou a vida religiosa, se casou com a minha mãe, mas ele continuou muito católico. Então, na minha casa a gente tinha que ir à missa, foi uma casa de
catecismo, de escola religiosa, né? Eu e Afonso nos encontramos em festivais de... Nossa, ouvintes, preste atenção. Nós fomos concorrentes em festivais de música bíblica no Dom Silvério. Música bíblica, isso e aconteceu. E nós compusemos músicas bíblicas, viu? Tá aí contado. E eram bonitas, tá? Não as suas, a minha mesmo. E eu ganhei o festival, né, Afonso? Ela ganhava todas. Inclusive eu desisti de participar, porque ela e a Ana Paula ganhavam todas. Mas então esse histórico da religiosidade, né, das minhas angústias, das minhas perguntas existenciais, e também deu elaborar a maneira como eu penso Deus hoje, como eu sinto Deus hoje, descolada das religiões, né, mas muito presente no sentido de ser uma pessoa que eu rezo, eu peço proteção para meus filhos. Eu não saberia viver sem essa ideia de que há uma força que eu posso mobilizar e que me acolhe e que me ajuda a lidar com essa deriva que a gente vive, né? Carlinhos, você acha que os seus livros são livros tristes? Eu acho que os meus livros são livros que trazem um real doloroso, mas que tem ou uma linguagem poética ou uma linguagem até de humor, que como se tornasse possível olhar para esse real tão duro, tão difícil, como se tornasse isso mais possível. Então não é um triste que tem a linguagem ajudando as pessoas a darem conta de olhar para esse real. Às vezes com mais saídas, às vezes com menos saídas, né? Assim, o real está ali para dizer, olha, isso acontece mesmo. Como Vinícius de Moraes, né? Tem que ser alegre para ser triste. Exato. Então, para transformar tem que ser um pouco triste. Exatamente. Né? Então eu cuido muito do texto para que ele... Então, Véspera, apesar de toda a loucura, ele tem personagens divertidos e leves que vão tocar em questões difíceis de uma maneira que nos ajude a dar conta de olhar para essas questões, né? Então, eu diria assim, a vida... esse lado de realidade, essas forças que a gente tem que lidar de bem e de mal, e que a gente está vendo, né? Olha o momento de mundo que a gente está vivendo, né? Que coisa dura, que coisa difícil, né? Como é que está pesado para as pessoas. A natureza tem um trecho que fala disso, né? Antes eu tinha que lidar com as coisas aqui, perto de mim, agora eu tenho que lidar com uma realidade, um sofrimento longínquo, e eu não posso fazer nada com ele, né? Eu tenho uma impotência enorme para lidar com esse sofrimento, e eu estou vendo esse sofrimento de maneira muito, muito intensa, né? Então eu acho que a literatura pode ajudar a gente a dar conta disso. Eu queria encerrar, Carlinhos, com uma frase de Guimarães Rosa que a gente gosta tanto, que eu li outro dia, e que eu acredito que o comentário que você fará dessa frase vai fazer um belo encerramento aqui pra gente. Tomara. A frase é: a natureza da gente não cabe em certeza nenhuma. Isso me toca profundamente. É isso, sabe, assim, eu acho que nos meus livros eu tenho uma dedicação imensa para não ser maniqueísta, para que as pessoas tenham essas camadas, a camada da imperfeição, é o nosso espaço de manobra, né? Esse espaço que a gente que nos humaniza, né? Então eu acho que isso
essa ideia da não certeza, da possibilidade da dúvida, é o que de mais rico e generoso talvez a gente possa assimilar, né, para viver junto, né? Então isso eu acho que torna possível a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de não ser arrogante com o nosso ponto de vista, sabe, com as nossas certezas. Isso faz muito sentido para mim, me interessa muito. Muito obrigado, Carla Madeira, e vamos nos encontrar aqui no seu próximo livro, que em breve sairá. Obrigado, ouvintes da Rádio Alvorada. Obrigada.